Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu falo no meu canal mais sobre assuntos que eu considero relevantes para o país, né, para o mundo, questão da paz mundial, relações internacionais, ciência política, economia, política nacional. Mas eu me interesso também muito por teologia, psicologia, sociologia, filosofia, que são áreas que estão um pouco interligadas, né? E eu me deu a ideia de fazer esse vídeo porque eu vi eu tava vendo na rádio, né? Acho que não sei se era Jovem Pan, que tinha um, desculpa, tinha um ex-funcionário de uma canal de TV, né? E ele tava falando que futebol é entretenimento, que as pessoas gostam, né? E também tá tendo, parece que o Big Brother, né? Que é uma coisa que muitas pessoas gostam, né? Eu não assisto, eu já gostei no passado, mas eu não gosto mais. Eu queria falar nesse vídeo sobre esse tema, né? De hobbies, o que dá prazer para a pessoa, o que ela busca, né? Esse cara da Jovem Pan, né? Acho que é a ESPN, ele saiu da ESPN, ele falou: Meu, futebol é prazer, futebol é entretenimento. Eu duvido que um cara que trabalha na bolsa, né, tenha prazer com aquilo, não sei o quê. Eu achei bem assim impactante o que ele disse, porque é muito complicado, né? Os filósofos, eles falam, por exemplo, que as pessoas mais humildes, sem instrução, elas têm prazer físico, né? Mais. Não estou dizendo prazer sexual, estou falando prazer no sentido de satisfação. Porque existe o prazer físico, psicológico, sexual, existe a satisfação também. A satisfação é um prazer não no sentido sexual, é um prazer. Por exemplo, você termina um trabalho, aquilo te dá um prazer psicológico. Da mesma forma que tem a dor psicológica de você perder alguém, você sente algo como se fosse uma dor mesmo ou um prazer na mente. Então, por exemplo, eu já gostei de Fórmula 1, de esportes, de futebol. Inclusive num bar lá que eu frequento, o pessoal gosta de futebol, eles tiram sarro, né? Fala, Paulo, você não torce para nenhum time? Eu falei, não, não torço. Eu era São Paulino, mas depois eu virei anticorintiano, eu tinha mais prazer em torcer contra o Corinthians do que. E depois não virei mais nada, eu realmente parei de acompanhar futebol. Assim, não tem nada contra, é uma paixão da maioria dos brasileiros, né? Futebol, carnaval e Big Brother, novela. Eu já assisti, já gostei quando era criança de futebol, de novela, de Big Brother, quando era adolescente, mas eu realmente não me interesso mais, isso não me dá prazer. E essa fala do cara da SPN, realmente eu não tenho prazer com futebol. Eu assisto 5 minutos, eu vejo aquela mato verde, a grama ali, me dá um sono assim absurdo mesmo. Eu não consigo mais assistir futebol. Eu, o cara do bar, pô, você não torce pra nenhum time? Eu falei, eu até brinquei, né? Não com a pandemia, lógico, mas eu falei, nossa, que bom, é um dos efeitos bons da pandemia que não tem futebol, não tem carnaval, que ótimo. Até brinquei, uma brincadeira de humor negro. Podia ter pandemia todo ano para não ter mais carnaval. Ele até ficou meio bravo, falei, nossa, eu vou apanhar aqui, deixa eu sair do bar aqui. Então, assim, realmente, tem pessoas, por exemplo, o que eles chamam de nerd, né, de geek ultimamente, são pessoas que têm prazeres mais sofisticados. Então, a pessoa gosta de ler, porque, assim, tem pessoa que sofre, né, ela tem dor, por exemplo, ela tem dor para ler um livro. Então, tem gente que despertou o prazer da leitura, a pessoa tem prazer em ler. Por que tem pessoas que lê 5, 10 mil livros? É óbvio que a pessoa tem prazer fazendo isso, senão ela não faria. Então, assim, igual o cara falou, duvido que gente da bolsa. Eu gosto muito de economia. Eu tenho grupos no Facebook de traders, eles adoram o que fazem. Fala, é a piada de meio de nerd, de economia, de política, mas tem memes sobre o mercado, das ações que sobem e caem. As pessoas realmente existem traders que, além de ganhar muito dinheiro, eles têm prazer pelo trabalho deles. Então, assim, isso é muito interessante na vida porque o prazer é muito pessoal. Você só faz aquilo que te dá satisfação. Por exemplo, tem gente que gosta de ficar com a família, tem gente que sente dor em encontrar pessoas da família, só brigam. Então, assim, tudo é muito relativo. O que dá prazer para um é o sofrimento de outro.
Eu tive um. Eu estava numa faculdade, né, que eu comecei, mas cheguei a não terminar. E teve uma aula de psicologia que a professora fez um exercício. Ela falou assim: faz uma linha o que você ama fazer, o que você tem prazer, e o que você odeia. E mostrou para os alunos. Aí não colocaram o nome nas listas. Tinha lá, gente, eu amo lavar louça. Tinha na lista na outra pessoa, eu odeio lavar louça. Tinha pessoa que eu amo sertanejo. Ah, eu odeio sertanejo. Esse exercício me impactou muito, porque realmente foi o que a psicóloga quis mostrar. Ela mostrou assim, ó, o que dá prazer para uma pessoa tá na lista do que o outro odeia. Então, assim, o ser humano, ele é muito. Se você vê a sociedade do ponto de vista espiritual, assim, das religiões teológicos e questão mais oculta, você entende por que, que nós somos uma coisa só, a humanidade. Porque se uma pessoa gosta de uma coisa, a outra gosta de outra, isso é o que faz a sociedade se complementar. Um ser de esquerda, outro de direita, um judeu, um cristão, islâmico, um é protestante, o outro é restauracionista, o outro é católico. E porque a gente fala, por exemplo, da palavra riqueza, né? Eu gosto muito de pensar as palavras não com o sentido que mais uso. Por exemplo, você fala riqueza, a pessoa já lembra de riqueza material, de dinheiro, de bens, de royalties, aluguéis, juros, tudo que lucro. Então a pessoa já lembra a parte material. Mas há outros tipos de riqueza. A riqueza espiritual, a riqueza, né? Tem vários tipos de riqueza. E a palavra prazer, naquele buscar e achareis, também. O que você busca, por exemplo, se você quer ser rico, você estuda muito aquilo, você busca demais aquilo, você encontra. Tem gente, por exemplo, que é violenta, gosta de briga, de luta. Depois, é o que a parábola de Jesus fala assim, ó, se você ir para o lado do mal, da briga, do conflito, sempre vai ter um mais corajoso que você, que é a parábola que ele fala da armadura. Você confia na sua própria bravura e se mete a arrumar briga. Você pode ser um samurai, um templário, sai brigando, só que uma hora vai ter um mais corajoso, um mais valente que você, que vai te matar e vai pegar a sua armadura ainda e vai levar como se fosse um despojo de guerra. Essa foi não é muito conhecida, mas é uma parábola de Jesus, está na Bíblia. Então ele fala: esse mundo da violência, o mundo da discórdia, ele não compensa porque, igual ele fala, pela espada vai perecer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos gostos. Eu, por exemplo, não tenho nada contra. Os filósofos, por exemplo, do utilitarismo, falam que, eu não lembro o nome, o Stuart Mill, lembrei. O Stuart Mill, acho que foi um filósofo inglês. Ele fala que as pessoas mais simples, elas têm prazeres físicos. Então, por exemplo, as pessoas mais simples, elas gostam de churrasco, futebol, coisas assim, ir pra praia, nadar, são coisas mais assim naturais, vamos dizer assim. E quanto mais você refina o seu gosto, por exemplo, pessoas ricas ou pessoas mais cultas, elas encontram satisfação em problemas complexos, em resolver coisas de, por exemplo, de tecnologia, de teologia, de política internacional. Então isso dá prazer também, coisas assim. Só que o tema do vídeo de hoje tem a ver também, o buscar e achareis, tem a ver com o livre-arbítrio. A questão psicológica também. O que um ama, o outro está na coluna do odeia. Então, assim, a gente nunca deve forçar ninguém a tentar gostar das mesmas coisas que a gente. Porque realmente as pessoas elas são muito diferentes. E para a humanidade existir, é necessário que existam. Eu, por exemplo, admiro muitas pessoas da saúde. Eu não conseguiria ficar vendo pessoas ali fazer operação, sangue. Mas as pessoas da área da saúde são amplamente necessárias para a sociedade existir. Policiais que enfrentam o medo todo dia, a coragem para enfrentar a criminalidade, mesmo fazendo o bem, em vez de, por exemplo, num confronto, tirar a vida do oponente, mesmo ele sendo um bandido, ele continua sendo um ser humano, prender ao invés de matar, por exemplo, mesmo tendo a possibilidade de fazer isso. Então, assim, existem muitas profissões na área de segurança pública, saúde, que são extremamente difíceis, que não são para qualquer um.
Então a gente vê que essa diferença que Deus dotou o ser humano de um gostar de uma coisa, um gostar da outra, por exemplo, eu tenho horror à matemática. Eu trabalho com tecnologia, mas o meu trabalho eu gosto muito de lógica, de estruturas complexas, mas não gosto de fazer conta. Então, por exemplo, eu admiro muito os engenheiros. Eu estudei muito engenharia da informação, que é uma área que dá para fazer coisas complexas sem ter, assim, vamos dizer assim, cálculos assim complexos, né? Igual engenharia civil, por exemplo, engenharia, sei lá, química. Então, assim, a gente vê que é essa diferença que mostra com Caim e Abel, que um era caçador, o outro era. Entendeu? A própria Bíblia mostra, ó, um gosta de uma coisa, o outro gosta disso, e isso não está errado. Entendeu? A gente não tem que ficar julgando as outras pessoas. Isso faz parte do livre-arbítrio que Deus deu. Então, assim, você gostar de uma pessoa ou não, você também não é obrigado, por exemplo, Deus, ele não quer que ninguém goste de ninguém de forma obrigada. Siga uma profissão que não goste, tenha prazeres, hobbies, amigos, igual, por exemplo, por que as pessoas fazem e desfazem amizade? Porque aquele é bom. Ah, por que um casamento dura 50 anos? Porque as pessoas devem se amar. Ninguém ficaria tanto tempo com uma pessoa se aquilo não fosse bom. Então, assim, a gente sempre julga, apesar de Jesus falar que a gente não deve julgar ninguém, a gente sempre faz uma análise pela nossa própria experiência. Isso não está errado também, porque como é que a gente vai analisar a vida se não for pela própria experiência? Mas a gente tem que entender que a nossa experiência não é válida para a experiência do outro. Se um diz que ama lavar louça e o outro odeia, para um aquilo dá prazer, para o outro dá ódio. Então, assim, eu, por exemplo, não tenho prazer em ver futebol, novela, mas muitos brasileiros têm esse prazer. Então você tem que respeitar. Inclusive eu brinquei lá, mas assim, eu entendo, porque eu já gostei de futebol, já gostei de novela, aquilo dava um prazer, só que a pessoa chega até a ser fanática. Big Brother, por exemplo, também. Inclusive hoje também a Jovem Pan, o Samidana, que gosta de economia, estavam tirando sarro dele justamente esse assunto. Ele não gosta muito de Big Brother e o tema era um integrante do Big Brother que saiu. Eu não acompanho Big Brother, mas eu estou vendo a polêmica. Parece que colocaram vários militantes, né, de algumas pautas e está dando muita confusão. Inclusive, eu não assisto Big Brother, mas eu sei das polêmicas que são criadas. Então, assim, isso mostra também, por exemplo, que essa coisa, né, o marxismo, ele tem boas intenções, ele quer mais justiça na sociedade, mas os métodos maquiavélicos do marxismo é jogar negro contra branco, mulher contra o homem. Eles acreditam na luta constante, na pressão social constante. Só que essa pressão social maligna que o marxismo coloca na sociedade, ela mais divide do que qualquer coisa. Igual assim, eu gosto das novas gerações. Eles, eu acho que realmente, o lado diferente, eu vou falar assim, tem essa questão do cancelamento, né, de pessoas por perseguir determinadas. Isso eu acho errado. Porque essa questão do cancelamento, ela nada mais é que a antiga e velha perseguição. Perseguição política e econômica. Você você boicotar uma empresa, uma pessoa, pela renda dela, pelo que ela fala, isso é perseguição política. Perseguição econômica e política está interligado. Você quer eliminar um adversário. Isso já é coisa da área militar. Você elimina lá um terrorista, pá, mata, acabou. Eles, na linguagem militar, acabou o problema. Você mata seu inimigo, o problema, entre aspas, some. Mas isso já está sendo usado na sociedade, isso não é legal. Porque, igual eu falei, as bases da nossa sociedade atual é a democracia, o liberalismo e é o que começou na Revolução Francesa e na Independência Americana. Fazer o indivíduo não ser perseguido por crenças, religião, política. Você fala, mas você está falando uma coisa abstrata, Paulo, não estou entendendo nada. Quem gosta de história e vê filmes medievais, teve nações, por exemplo, católica e protestante, que se pegaram por mais de 100 guerras de 100 anos entre a França e a Inglaterra. Eles brigaram por religião. Um era católico, o outro era protestante. Então, assim, a humanidade já passou muito, derramou muito sangue por perseguição religiosa e perseguição política. O que estão querendo fazer agora parece que
Igual, não vou falar em conspiração, que eu não gosto também de assuntos sem assim, uma base fundamental grande. Mas o que está aparecendo no mundo é que a China, as big techs e os bilionários e, vamos dizer assim, os príncipes antigos, os antigos, vamos dizer assim, os que perderam com a Revolução Francesa, eram os bilionários, vamos dizer assim, os bilionaires lá da Europa, que eram os antigos nobres e príncipes. Eles estão tentando destruir o mundo republicano, o mundo pós-moderno, pós-Revolução Francesa. O que eu sinto que tem no mundo é uma tentativa de destruir a independência dos Estados Unidos, as nações, o respeito ao indivíduo, o neoliberalismo de você ter respeitar, fazer comércio independente de religião, de política, economia. O que estão propondo, tudo está envolvido, a questão do cancelamento, perseguição política e econômica, é o que já tinha na humanidade por séculos e séculos. Estão querendo destruir a estabilidade que existe na sociedade. É uma contra-revolução francesa, vamos dizer assim, que estão querendo fazer. A China, que é autoritária. Eu acho que os ricos, bilionários, a China, os governos, eles não estão sabendo lidar com a internet, com a tecnologia, com a liberdade das pessoas. Os meios de comunicação não estão conseguindo mais manipular as pessoas. Então tem gente que não gosta da liberdade. Os bilionários de tecnologia estão querendo dividir a sociedade, a China. Isso não estou falando de conspiração, não, gente. São forças que tentam moldar o mundo conforme os próprios objetivos. Então a China é autoritária, é lógico que ela ficando rica, virando uma potência que já é gigante, ela vai querer impor o autoritarismo no mundo inteiro. Isso tem a ver com. Não estou falando de coisa abstrata, não. As pessoas estão acusando, por exemplo, o Dória, que é o governador do estado de São Paulo, de ser submisso à China. E a China está fazendo isso, ela está fazendo diplomacia com governos estaduais, tanto na África, América Latina, e a China fala que está fazendo isso mesmo, nós estamos fazendo isso mesmo. Então, assim, essas coisas não são um abstrato. E voltando ao tema do prazer, quem tem prazer mais sofisticado, igual diz o utilitarista lá, o Stuart Mill, quanto mais você refina os seus gostos, você começa a gostar de coisas complexas, de obra de arte, de igual alguns ricos gostam principalmente na Europa. Os americanos eles são muito materialistas, eles querem ter casonas, carrão importado. Os americanos, norte-estadunidenses, eu falo estadunidense porque nós somos americanos, brasileiro também. Eles chamam de América, mas a América é o continente inteiro. E essa divisão eu acho ridícula também. América Latina, América do Sul, América não sei do que. Só existe uma América. Essa questão de chamar de América Latina é um preconceito cultural para dividir a América, igual a Europa. A Europa só existe uma, mas eles chamam de leste europeu. Eles falam que aquele meio rico ali, Itália, Alemanha, os ricos ali é Europa. Aí já falam que Portugal e Espanha são latinos, não sei o quê, já não são Europa, já é baixo da Europa, leste europeu, porque tem a influência da União Soviética, é um pouco mais pobre, já não é Europa também. Eu acho um absurdo isso. Você dividir preconceitos políticos, assim, divisões políticas em base no preconceito. A América só tem uma América. Não existe essa coisa de América do Sul, América Latina. Chamar o americano dos Estados Unidos de América. Nós somos América. Isso é uma arrogância deles. Nós brasileiros somos América também. Na nosso hino tem. Nós, Brasil, Florão da América. Tá no nosso hino. Nós somos Florão da América. A gente pode chamar também, nós somos americanos, mais que os próprios americanos, vamos dizer assim. Então é isso. A gente busca o que dá prazer. E o tema, né, que tem a ver com psicologia, teologia, você não segue uma religião se aquilo não te faz bem. Você não casa com uma pessoa se você não ama, você não faz um hobby ou busca um trabalho se aquilo você não tem prazer com aquilo. E a gente tem que respeitar, porque a gente não tem que destruir pontes, igual o Papa Francisco fala. Inclusive, eu estou muito feliz com o Papa Francisco, porque além dele ser líder da Igreja Católica, eu não sou católico, mas eu gosto de ir na missa às vezes também, para aprender mais sobre Jesus, sobre a vida de Jesus. Eu fui batizado na Igreja Católica lá em Santos, na Igreja do Imbaré, e às vezes costumo ir.
apesar de não ser católico, mas eu gosto muito, me sinto bem. Eu acho que as igrejas católicas, elas têm uns vidros, uma forma que deixa a gente mais assim, espiritualizado. Eu me sinto bem também na questão dos protestantes, dos reformistas, dos mormons, que é uma igreja americana. Já o que eu gosto nos mormons é o calor humano. Eles são assim muito unidos, são parecidos com os judeus, assim, daquela união bem grande. Então, assim, a gente tem que respeitar, porque é igual o Papa fala, a gente não deve destruir, construir muros, dividir a sociedade. A sociedade ela já tem uma tendência a se dividir. Só que esses muros são feitos pelo mal, pelas trevas. Os judeus cristãos e islâmicos, seja quais denominações são, eles são muito mais próximos do que imagina. Existe um ódio muito grande entre judeus, cristãos e islâmicos, mas se cada um conhecesse, abrisse um pouco a mente, peraí, vamos conhecer um pouco os judeus, vai ver que os valores que os judeus defendem, os cristãos, inclusive os prédios, uma sinagoga judaica, uma igreja cristã e uma mesquita islâmica, elas são muito semelhantes. Os vidros, aquilo é o Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Abraão. Inclusive, tem lá na Europa, no Oriente Médio, várias mesquitas que viram igreja, depois viram mesquita de novo. Aí você vai descobrir que foi uma sinagoga. Então, assim, são muito próximos, entendeu? As pessoas brigam igual irmãos às vezes, são próximos ali, a mesma família, a mesma cultura. É igual, por exemplo, as brigas de futebol. São todas pessoas que gostam pelo menos do mesmo hobby, elas gostam de futebol. O time é que é diferente, mas elas são mais unidas entre si, vamos dizer, mais próximas do que quem não gosta de futebol, por exemplo, como eu. Então, assim, às vezes você briga com uma pessoa que é mais próxima de você do que você imagina. Então é isso. Eu acho que a gente deve buscar, a gente não deve julgar o prazer dessas pessoas. Ah, eu não gosto. Mas não é porque eu não gosto que a gente vai destruir tudo aquilo lá. Então, por exemplo, eu gosto de uma determinada religião. Aquilo me faz bem. Isso não quer dizer que só a sua religião tem que sobrar no mundo. Porque a estrutura complexa é o que eu falei, que tem a ver com sociologia e economia. Essa complementariedade do ser humano, de cada um gostar de uma coisa, ela é necessária pela unicidade da humanidade. Uns gostam da área de segurança, outros gostam da área médica. Eu não suportaria você viver, né, combatendo o crime, a criminalidade. Deve ser muito difícil ser policial, né, ser essas áreas assim que combatem o crime, porque é muito pesado mesmo. A área médica, pessoas que atendem acidentes, né? Já pensou ficar vendo pessoas assim acidentadas é muito pesado. Então, assim, a sociedade, ela é necessária que as pessoas tenham gostos, hobbies, profissões, interesses diferentes, entendeu? Então a gente não deve eliminar. Ah, você é de esquerda, eu vou eliminar a direita. Eu sou direita, tem que eliminar a esquerda. A sociedade ela é necessária a tudo. A esquerda e direita, por exemplo, que é um assunto muito que está polarizado também, você não tem que eliminar. Você não tem que eliminar os pobres se você é rico e nem eliminar os ricos se você é pobre. Você achar que o outro sempre é a causa do seu sofrimento, igual os negros acham que tem que eliminar os brancos e ser agressivo, igual os brancos erraram com os negros, sabe? Essa questão do cancelamento, o homem brigar com a mulher, isso não leva a nada, porque a sociedade ela precisa que os brancos e negros se unam com um propósito só, o homem e a mulher no casal se una para constituir família. Então, assim, não é quem manda mais, homem ou mulher, branco, negro, entendeu? O marxismo, ele é muito sagaz, porque é uma doutrina das trevas que cria divisão. Ela fala que para avançar a sociedade, você tem que criar uma polarização extrema ali. Isso não vai levar a nada, vai ser catastrófico. Porque na história, quem tem uma base de história muito boa, sabe, aumentou a polarização, a desigualdade, o conflito, descamba para o lado militar. Vamos eliminar, vamos eliminar. E a sociedade está muito assim nas redes sociais. Quem é de esquerda quer eliminar a direita, inclusive começou eliminando amigos. A gente, na época do Orkut, tinha amigos de esquerda e de direita. Normal. Agora não. Praticamente, se você é de direita, você só tem amigos de direita. Se você é de esquerda, só de esquerda. Se você é de uma religião, eles te falam para você ter só amigo daquela religião.
eliminar todas as outras religiões. Não, isso não é legal. Não é legal porque, é a minha opinião, não. A história mostra que já foi assim. E deu muito. A Era das Trevas medieval teve guerras assim sangrentas de 100 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas falam muito da independência dos Estados Unidos, a importância que teve no mundo. Teve perseguição religiosa, inclusive contra os Mormons. Os Mormons, o líder, o profeta Joseph Smith, foi expulso de onde ele estava, na época do Faroeste. Tiveram que fazer uma caravana e mudar para o estado de Utah. Para quem não sabe, teve perseguição religiosa nos Estados Unidos antes da independência. Então, assim, a independência americana, ela foi um exemplo para o mundo, igual a Revolução Francesa, para acabar com essas coisas da antiguidade, que eram horrorosas. Morreram pessoas, mormons, perseguição política e religiosa nos Estados Unidos antes da independência americana. Então, assim, eles colocaram a liberdade religiosa dos Estados Unidos para não ter perseguição religiosa igual tinha na Europa, por milênios. Aí essa galerinha que não estuda aí de cancelamento tá querendo reviver uma coisa que já deu. Então, assim, só pode ser má fé, não é possível. Se for ignorância, é mais perdoável, vamos dizer assim. Deus, né? Não tô falando de mim. Eu não julgo ninguém. Deus é que julga. Mas, assim, é menos perdoável se for um erro por ignorância, o que eu duvido muito, porque os bilionários que eles chamam de Illuminati, eles têm muito conhecimento. Então, se eles estão aumentando a polarização, é que eles querem abrir um portal das trevas aí, guerra mundial, ou querem guerra social interna, alguma coisa maligna eles estão planejando. Porque não é possível que vai aumentar a polarização, isso vai ser legal. Vai ser uma guerra entre homens e mulheres agora? Branco contra negro? Isso vai melhorar alguma coisa? Não. A sociedade, inclusive os negros, as mulheres que são, né, que são ali oprimidos, o marxismo é assim: você é oprimido, você tem que tomar o lugar do seu opressor e oprimir. Poxa, é isso que o marxismo prega, se você for assim fazer uma redução, um reducionismo. Ah, os brancos humilham os negros? Então os negros têm que se unir e humilhar os brancos. O marxismo prega isso. Ah, os trabalhadores são oprimidos pelos patrões? Vamos unir todos os empregados do mundo, os pobres, e vamos destruir os ricos. É isso que o marxismo prega. Ah, as mulheres são oprimidas pelos homens? Vamos unir todas as mulheres do mundo contra os homens. Só que isso, ó, vamos ser claro, tem umas coisas que são interessantes. Por exemplo, na sociedade escravagista mais antiga, estou falando 1800 e pouco, tinha piadas ofensivas, racistas, pesado. Eu sou contra isso também, porque eu acho que os jovens da atualidade são melhores do que o pessoal mais antigo, porque era um racismo velado, sim, piada contra negro, quando tinha muito. O humor, ele pode servir para você tirar, vamos dizer assim, a honra das pessoas, né? O orgulho próprio. Então, assim, realmente eu sou contra piadas assim exageradas, assim, sabe, de humor negro que os mais antigos acham comum. Falavam, na nossa época todo mundo se xingava, era amigo, tal. Não é bem assim. Era um racismo, era uma coisa ali meio velada e era ofensivo assim. Então eu acho legal, inclusive vou parabenizar essa nova geração, os jovens, porque eles são muito mais conscientes no sentido de não ofender o próximo. Isso é muito até cristão, mais cristão do que os que se dizem seguir Jesus em algumas instituições religiosas. Se você respeitar o próximo, está mais a ver com a doutrina cristã, original mesmo de Jesus, do que você ofender o próximo. Então, muito parabéns para os jovens. Só que eu dou uma dica: tem coisa aí no marxismo de você se unir e oprimir o seu antigo opressor. Isso aí é a pegadinha do marxismo, que só depois de você estudar muito, ter uma experiência de vida que você pensa, ó, estavam me enganando lá. As mulheres ter igualdade com o homem, beleza. É um feminismo, marxismo. Tem coisa boa no marxismo. Os pobres se unirem, reivindicar direitos no parlamento, legal. Deficientes deixarem de ser humilhados, terem liberdade, legal também. Os presos deixarem de ser humilhados, ótimo, legal também. Agora, quando o marxismo já começa a querer dar um passo além, tipo assim, vamos todos os pobres se unir
e cometer crime contra os ricos. Pronto, aí, entendeu? Aí já começa a virar uma coisa fora do normal ali. Aí quando começa, por exemplo, Big Brother, negros contra brancos, aí, entendeu? Isso é racismo. Inclusive eu estava num evento familiar, numa reunião familiar, meu irmão, que é meio extrema-direita, e tem um primo que é meio de esquerda. Eles quase brigaram ali, quase, entendeu? Quase não iam sair na mão, porque a gente se ama, discute bastante, mas assim, as próprias famílias estão se chocando. Não é só na internet. Se você tem um familiar de esquerda, um de direita ali, eles estão quase se auto-eliminando já. Então isso é muito nocivo, porque a base da sociedade, igual o Harari falou para o Zuckerberg, procurem que é muito interessante, quem tem prazer intelectual em coisas legais, tem uma entrevista no YouTube do Zuckerberg com o Harari, que é aquele filósofo muito importante israelense, um dos mais famosos daquele Homo Sapiens, aquele livro, né, muito interessante. Ele é historiador e filósofo. Ele falou para o Zuckerberg, a polarização, a base da civilização é o contraditório. É você ser judeu, teu vizinho é islâmico, você vai lá, come, joga videogame com seu amigo, ele de outra religião. Isso é perfeição. Isso é né, você ter um vizinho ali que não pensa como você. Você é religioso, gosta de teologia, de seguir, de agradar a Deus, teu vizinho é ateu. Só que não tem que se ofender, vocês podem ser amigos. Eu sou de direita, meu amigo é de esquerda, mas a gente é amigo de infância. Vamos deixar pra lá isso daí. A gente se gosta, é legal a presença. Então, sabe, não é. O marxismo ele puxa a corda social assim, só que isso só dá guerra e violência, destruição. Isso é contra as leis de Deus. Jesus não veio trazer religião nenhuma, ele veio trazer a verdade de Deus que estava oculta. Não adianta a pessoa se dizer cristão e seguir outras coisas no dia a dia. É o que Jesus falou: nem todo mundo que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Na minha opinião, Jesus quis dizer: só quem aplica na prática o que eu ensino, que eu vou considerar seguidor dele mesmo, de Jesus, de Deus. O que os profetas, todos eles, Moisés, Jesus, Maomé, eles são servos de Deus, traz o que está oculto para ser manifestado com autorização de Deus. E vocês, por exemplo, que são ateus, tenham mais humildade. Tem muita coisa, muita especulação em religiões, em teologia. Muitas pessoas, assim, por exemplo, no espiritismo, não estou falando que o espiritismo inteiro é assim, mas, por exemplo, teve profetas, o Allan Kardec, por exemplo, que trouxe o evangelho segundo o espiritismo. É uma missão espírita, entendeu? Mas tem muita gente que ali escreve um livro lá, às vezes é a própria tem problemas de saúde, inclusive mental, escreve lá e fala, recebi uma mensagem tal, entendeu? A gente tem que, por exemplo, que estudar a religião, mas entendendo que tem pessoas ali que é fantasia da cabeça da pessoa, mas não é assim tudo. Os grandes profetas, que, né, o Moisés que abriu o mar, Jesus que fez milagres, isso foi assim, impactou na época deles, porque todo mundo viu acontecendo. Não tinha celular gravando, mas tiveram milagres, coisas excepcionais que Deus falou: "Não, nós vamos se manifestar para todo mundo não ter dúvida mesmo". Então aconteceram coisas assim extraordinárias. E os judeus da época de Jesus e até hoje, os judeus não mentiam. Se eles falavam que Jesus escreveu isso, falou aquilo, porque tem muita discussão no meio teológico de achar que é mentira, os evangelhos, um fala uma coisa, o outro fala outra. Para quem não sabe, os judeus até hoje, eles têm uma tradição oral e tem uma questão de não mentir. Então, o que os judeus escreveram ali é um registro, não é científico, mas é muito provável que aconteceu mesmo. É que eram vários apóstolos, um entendeu uma coisa, o outro, mas se você vê no Evangelho, por exemplo, de Mateus, de Marcos, você vê que os acontecimentos ali varia só o jeito da pessoa escrever, se expressar, mas aconteceu. Então, assim, religião é coisa séria também. Não é fantasia, não. E muita gente acha que o mundo espiritual é uma fantasia, tem colônias, não sei do que. Não é assim. O mundo oculto é o que a gente não enxerga, mas é a realidade.
O espírito, ele vê tudo que está acontecendo, igual, mas você fala, não, mas o mundo, ele vê o mundo como ele é. Tem empresas, McDonald's, tem... E o mundo espiritual faz parte desse mundo, com indústrias, com trabalho, com tudo. Tudo. O oculto é o que está ali, mas não é uma fantasia. E a gente tem que entender o seguinte, é mais provável que exista mesmo. Se a gente tem uma vida que é mortal, pela lógica, a gente tem uma vida imortal. Porque esse mundo é muito polarizado. Polarizado não estou falando de política, não. Você vê que tem a água, tem o fogo, tudo tem uma questão polarizada. Tem o dia, tem a noite, homem, mulher. A gente vê que tudo, muito no universo, é uma regra no universo, tudo é polarizado. Tem o bem, tem o mal, tem o número ímpar, o par. Então, assim, eu acredito muito na lógica. Se a gente tem uma vida aqui que acaba, é porque a gente tem uma que é eterna, que fica. Então, assim, eu acredito nisso. Se a gente tem algo. Porque a gente vê no mundo aqui que a gente tá, material, as coisas aqui tudo tem fim. Tudo. A nossa vida chega ao fim, um vídeo, um filme, os recursos materiais uma hora se esgotam, entendeu? Então, no mundo material, ele tudo é finito. A maioria das coisas tem fim. Então, se existe um mundo que tudo tem fim, eu acho muito provável que existe uma outra dimensão onde as coisas não têm fim. É onde está Deus, nossas almas, o mundo espiritual. Então, eu não acho que o céu, que os filósofos, os teólogos, os profetas estão falando de abobrinha ali, não. Inclusive, se vocês, quem fala isso é ignorante, porque vários clássicos da época medieval, aqueles grandes filósofos que debatiam, eles não ficavam zoando de religião igual essa galerinha atual, não. Os grandes filósofos, Kant falava que o mundo espiritual, o mundo tem o mundo da razão e o mundo da emoção, que era mais ligado ao espírito, tal. Então, assim, grandes filósofos, Hobbes falava do mundo espiritual, vários filósofos que os caras citam só por questão científica, falavam de coisas espirituais também. Então, vamos parar com esse exagero atual. E é isso. Queria falar em resumo, é isso, que a gente tem que respeitar a visão do próximo. Amar o próximo é respeitar visões diferentes também. Se você exclui pessoa, persegue pessoa, cancela a pessoa, elimina amigos por crença política, você não está fazendo nada diferente do que acontecia milênios atrás. Dos templários, os franceses brigar com os ingleses, protestante contra católico. Isso já é o mundo antigo todo. Antes da Revolução Francesa e antes da independência americana, o mundo era assim. Ah, você é da religião tal? Pff, te mato. Era assim. É o que a China, as Big Tech e lá sei lá mais quem tá querendo fazer. Misturado com o neomarxismo maluco aí. É isso que tá fazendo, polarizando, aumentando. Estão querendo destruir a sociedade, na verdade. É uma coisa das trevas isso. Não tem a ver misturar Karl Marx com espiritualidade, mas só pode vir das trevas, uma coisa que prega você se unir, quem te oprime, você destruir quem te oprime e virar o próximo opressor. É o que o marxismo prega. Não estou falando em feminismo, as mulheres destruem os homens, o homem destrui mulher, branco, negro. Ele cria uma polarização infernal que ninguém aguenta. Isso destrói a sociedade, destrói as famílias e estão conseguindo, porque as pessoas hoje já não têm mais amigo. Se você é de direita, você não tem amigo na esquerda, já as famílias, daqui a pouco vai ter reunião. Reunião familiar dos de esquerda, reunião familiar dos de... Vai ter que fazer dias diferentes, hora diferente, de tão extremo polarizado que tá. Isso é o mal agindo. E eu espero ter dado o recado. Eu queria falar um pouco mais, não é tema livre, mas aquela questão do buscar e achareis, embora Jesus tenha falado no sentido religioso, ele funciona na vida mesmo. A gente tem o que busca. Você busca violência, você faz o mal, você vai colher o que você planta. Entendeu? Isso é uma regra universal, que não é questão nem de religião. Jesus trouxe a verdade de Deus que estava oculta. Não só Jesus, todos os outros profetas também. E é isso, fiquem com Deus. Um abraço a todos, seguidores do canal.